Olá, meu nome é Renato Marques e esse é o Momento Ciência, o podcast da Thermo Fisher Scientific. Sejam bem-vindos! Além do Spotify, os episódios do nosso podcast também estão disponíveis em vídeo e podem ser encontrados no perfil da Thermo Fisher no YouTube. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS e dá início ao Dezembro Vermelho. Uma data para lembrar a todos que há muito ainda a fazer no combate a essa doença. Esse período é, portanto, muito apropriado para lembrarmos dos avanços significativos que as últimas décadas trouxeram nas opções de testes e tratamentos disponíveis para o HIV. Como eu disse, há muito a ser feito ainda para permitir que pacientes de todos os lugares possam ter acesso a essas inovações. Para garantir as conquistas no manejo terapêutico dos pacientes portadores do vírus HIV, é fundamental melhorar o acesso aos testes de resistência aos medicamentos, por exemplo. Ao proporcionar um acesso mais amplo aos tão necessários testes e novos tratamentos, incluindo medicamentos antirretrovirais, fornecidos gratuitamente a partir de 1996. O Brasil vem colhendo benefícios que refletem um número de casos de HIV inferiores ao projetado. Assim, embora tenha sido inicialmente estimado que o Brasil teria 1.200.000 de pessoas infectadas pelo HIV até o ano 2000, os números reais mostraram cerca de metade desse número, de acordo com um artigo publicado no New England Journal of Medicine anos depois. E nesse episódio do Momento Ciência, vamos discutir os esforços do país no combate à epidemia de AIDS nas últimas 3 décadas, incluindo o fornecimento do acesso à testagem de carga viral e à genotipagem para detectar resistência aos medicamentos. Para falar comigo sobre esse tema fundamental para a saúde pública, tenho aqui o Fábio Muri, doutor em Biologia Molecular pela Universidade de São Paulo e atualmente gerente de desenvolvimento de mercado diagnóstico molecular para a América Latina na Thermo Fisher. Fábio, seja bem-vindo. Olá, Renato. É um prazer poder falar de um tema tão importante e no qual o Brasil tem conquistado resultados tão destacados. Mesmo com todos os avanços das últimas décadas, ainda há muito a trabalhar e refletir. Como, por exemplo, a importância dos testes de resistência aos medicamentos para HIV e as abordagens que o Brasil tem atualmente adotado em sua luta contra o vírus. E para nos auxiliar nestas reflexões, nosso convidado de hoje é o Dr. Carlos Brits. Dr. Carlos Brits, muito obrigado pela sua participação aqui. Dr. Carlos Brits é graduado e doutorado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutorado pela Harvard School of Public Health. Atualmente é professor titular de Infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, coordena o Laboratório de Pesquisa em Virologia do Hospital Professor Edgar Santos, também da Universidade Federal da Bahia, é Adjunct Faculty do Latin American Medical Training Program da University of Miami School of Medicine na Flórida, Estados Unidos. Dr. Carlos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Gostaria de começar esta conversa com um rápido olhar para o passado. Historicamente, o Brasil tem grande destaque no manejo da epidemia de AIDS. Qual foi a abordagem de testagem e tratamento no Brasil para lidar com o HIV? Você poderia enumerar quais as ações que o país adotou e adota para alcançar esse destaque? Obrigado, Fábio. Obrigado, Renato. Na verdade, eu acho que o país teve uma abordagem que foi completamente pioneira naquele momento. Como foi dito, a previsão era catastrófica. A gente deveria triplicar, decuplicar o número de casos e se previa um cenário parecido com aquele observado na África, por exemplo. Só que a estratégia se revelou completamente efetiva e nosso programa de AIDS foi considerado, e ainda é considerado, um dos melhores do mundo, se não o melhor em alguns momentos. E, basicamente, a estratégia que moveu esse programa, o sucesso que ele alcançou, foi baseada na questão de acesso universal e gratuito ao tratamento, à testagem e ao monitoramento da infecção. Foi criada uma rede nacional de laboratórios que fazia testes para diagnóstico e testes para monitoramento da infecção. No primeiro momento era diagnóstico só, depois, com o advento do PCR, nós tivemos carga viral, CD4 e, finalmente, genotipagem, que foi, no primeiro momento, descentralizada, depois isso reverteu para uma centralização, mas essa estratégia tomada em conjunto foi a grande responsável para a gente conseguir estabilizar a infecção nos patamares que nós temos até hoje
e evitar que ela se tornasse um flagelo, como aconteceu nos países subsaarianos, por exemplo. Com relação a essa questão da resistência aos medicamentos que você comentou, com relação à realização dos testes de genotipagem, você poderia nos explicar o que é essa resistência aos medicamentos contra o HIV e como esta resistência se desenvolve e por que ela vem aumentando? A resistência, na verdade, é quando o vírus não respeita mais o medicamento. Ou seja, ele consegue se multiplicar mesmo que o paciente esteja tomando o medicamento. O medicamento perde a sua atividade. Isso vai acontecer por algumas razões. Primeiro, o vírus ele tem uma capacidade de mutação muito grande. O vírus muda o tempo inteiro. E os medicamentos vão agir em algumas áreas do vírus que são essenciais para a sua replicação, impedindo que ele se multiplique. Quando o vírus muda, ele pode mudar essas áreas onde os medicamentos agem. Então, mesmo que o paciente use o medicamento, ele não vai funcionar porque aquela área onde ele iria atuar está modificada. Isso, na maioria das vezes, decorre de uma falha na adesão ao tratamento por parte do paciente. Quando o paciente toma o medicamento de forma irregular, ele expõe o vírus a pequenas concentrações da droga, isto vai permitindo a seleção de vírus que naturalmente são resistentes àquele medicamento. Eles que eram minoria e seriam eliminados se tornam maioria e, a partir daí, a resistência se estabelece e o tratamento falha. Isso leva, geralmente, à deterioração clínica do paciente e, eventualmente, até a morte. Sem contar que aumenta o risco de transmissão, porque esse paciente, sem tratamento, tem vírus multiplicando e vai transmitir para outras pessoas, caso ele tenha uma relação não protegida, por exemplo. Perfeito. E essa questão do aumento, nós estamos observando um aumento desse nível de resistência ao longo desse tempo? Como é que está esse cenário? Eu diria que no Brasil, pelo menos, os dados indicam que nós temos uma certa estabilidade. Nós tivemos, em passado recente, uma elevação muito grande de resistência a algumas drogas específicas. Drogas que, pela sua natureza, eram mais frágeis do ponto de vista de geração de resistência. Ou seja, se o paciente bobeasse no tomar esses medicamentos, ele iria ter resistência quase com certeza. É o caso da efavirenze, por exemplo. E nos estudos que participamos alguns anos atrás, nós mostramos, por exemplo, que em Salvador, a minha cidade, e no Brasil como um todo, você tinha locais com 20% dos pacientes com novas infecções já tendo adquirido a infecção por um vírus resistente ao efavirenze, por exemplo. Isso foi uma das estratégias que levou o Ministério da Saúde a adotar o uso de inibidores da integrase no lugar de efavirenze no primeiro momento, porque essas drogas, por serem mais potentes e mais resistentes a essas mutações, digamos, de resistência do vírus, permitiria que você tratasse o paciente com mais tranquilidade. E isso funcionou. Então, no Brasil, aparentemente, nós temos uma estabilidade, os níveis baixos, mas nós temos hoje, dados do Ministério, eu vi numa palestra agora pela manhã, por exemplo, 95% dos pacientes em tratamento antirretroviral têm carga viral indetectável. Isso significa que temos 800 mil pacientes em tratamento, tem, por exemplo, 5%, que quer dizer 40 mil pacientes que, na realidade, não estão controlados. Esses pacientes estão falhando, e se estão falhando, é por resistência. E, nesse caso, a gente pode dizer que é um número proporcionalmente pequeno, mas é bem razoável em termos gerais. Na América Latina, os dados são bem escassos, até porque boa parte dos países não tem programas de vigilância de resistência. Eles não oferecem a possibilidade de genotipagem sem custo. É um teste caro, principalmente nesses outros países, e, portanto, os dados são muito pobres e nós não sabemos, mas é previsível que alguns locais esteja realmente crescendo. Eu tenho alunos de pós-graduação de países da América Latina, por exemplo, e a gente conversando durante a pandemia, alguns desses países interromperam completamente o fornecimento de medicamento ou fizeram de forma muito irregular. Isso gera, obviamente, uma possibilidade de falha muito grande, porque o paciente não vai tomar e é esperado que surja resistência, mas a gente não tem esses dados ainda por falta de vigilância adequada. Certo. E pegando ainda esse ponto, você poderia comentar o que são, no caso, as estratégias de 95 propostas pela ONU, e aí pegando essa questão relacionada à resistência, o quanto a resistência pode impactar na obtenção dessas metas propostas pela ONU para que sejam alcançadas até 2030 e como o Brasil espera alcançar essas metas? Isso começou com
uma conversa de bar onde alguém falou 90, 90, 90. Diagnosticar, e literalmente foi isso, uma conversa de bar. 3 pesquisadores tomando uma cerveja resolveram. Alguém disse que tal lançar uma estratégia 90% dos diagnósticos. Isso quer dizer, você diagnosticaria 90% dos pacientes infectados, trataria no mínimo 90% dos diagnosticados e esperaria que pelo menos 90% dos tratados ficassem detectáveis. Teoricamente, isso levaria a uma redução significativa. Alguns países alcançaram isso, inclusive países na África, e não leva a essa supressão. Aí alguém resolveu aumentar um pouquinho esse sarrafo. Vamos passar para 95%. Com 95% de pacientes diagnosticados, você vai diminuir a transmissão. 95% dos diagnosticados em tratamento e 95% dos em tratamento indetectáveis, você teria uma chance concreta de eliminar a pandemia até 2030. Isso é, obviamente, muito mais fácil de falar do que de fazer. O principal gargalo do Brasil é diagnóstico. Nós não temos uma estratégia ainda muito eficiente para identificar todos os casos. Estima-se hoje em torno de 1 milhão e poucos pacientes infectados, dos quais nós sabemos que 800 a 900 mil têm diagnóstico. Os outros 100, 200 mil continuam sem diagnóstico. E esses são os problemas, porque vão chegar tardiamente no serviço de saúde, vão morrer muitos por causa disso, ou ter sequelas, vão transmitir para muitas outras pessoas nesse período que está sem detecção e podem comprometer essa estratégia. E, obviamente, dos 5% dos pacientes tratados e não detectados, ou que não ficam indetectáveis, significa que eles têm vírus replicando. Então, eles vão continuar transmitindo o vírus e esse vírus provavelmente é um vírus resistente. Porque se eles trataram e não conseguiram suprimir o vírus, significa que ou estão usando irregularmente o tratamento, que leva à resistência, ou já tem um vírus que originalmente já foi resistente. Então, a resistência tem um papel importante para a gente conseguir eliminar esses 5% e maximizar essa estratégia de supressão virológica para a maioria da população. E quem sabe, se tudo correr maravilhosamente bem, a gente chega a 2030 com a epidemia sob controle. Não eliminada, mas sob controle. Uma doença crônica pontual. Esse modelo de metas, ele me parece ter uma visão clara de ciclo, né? Eu diagnostico, trato e controlo a resistência. Onde a gente está hoje? Onde o Brasil está hoje em relação a esses números? Eu entendo quando você fala do diagnóstico, que é o nosso principal ponto de melhoria, mas onde estamos em relação à régua toda? Pois é, hoje pela manhã eu assisti uma apresentação do coordenador do programa, o Dr. Ronaldo Alau, e ele colocou esses dados. Nós temos, na verdade, em torno de 90% de pacientes diagnosticados, 85% a 90%, dos quais 80% estão em tratamento, e dos em tratamento nós temos 95% indetectáveis. Ou seja, nós conseguimos o último da fileira. Mas lembrar, se você pega 95% de 95%, isso já cai para 90%, sobram 10%. Sim. Se você joga mais 95%, vai para 80% e alguma coisa. Então, significa que nós estamos deixando de atingir com essa estratégia, no mínimo 15% dos pacientes. Em um universo de 1 milhão e pouco, significa 150, 200 mil pessoas. Então, não é um número desprezível, que pode manter a pandemia ainda em funcionamento. Tá. Voltando a essa questão, e dando continuidade a essa questão da resistência ao medicamento, olhando para a escala atual de resistência e falando aí em números, se nós pensarmos para o Brasil, para a América Latina e global, você teria uma medida, uma escala que nós estamos em cada um desses países? É complicado até falar de cada um dos países, porque as estratégias de tratamento desses países são bem diferentes. Então, por exemplo, o Brasil hoje claramente adotou uma estratégia baseada em inibidores de integrase. Então, dolutegravir com mais 1 ou 2 nucleosídeos, análogos nucleosídeos. O resto é alternativa. Com essa abordagem, a chance de resistência se reduz muito, porque é um esquema muito potente e bem tolerado. Tem países que utilizam medicamentos completamente ultrapassados hoje, com mais efeitos colaterais, com mais dificuldade de tomada e com menos eficácia. Isso significa que esses países que adotam essas misturas de tratamento, digamos, estratégias, aumentam o risco de termos resistência, porque
a eficácia final do medicamento vai ser inferior a uma estratégia estabelecida com base numa combinação de drogas que seja muito potente e bem tolerada, como é a nossa. Então, e nós temos também modelos onde o acesso é difícil. Por exemplo, a Colômbia você tem uma parte dos medicamentos é fornecida pelo governo, outra parte pelos convênios e outra parte por empresas, por exemplo, que são contratadas. Isso cria o caos, porque na pandemia, por exemplo, foi caos total. A Argentina tem um modelo um pouco mais próximo, que está migrando para próximo do nosso, mas ainda compartilha o privado com o público. A gente fala de países como Venezuela, onde destruiu-se tudo, então não tem nem estratégia nenhuma. E vem os outros, Chile, Peru, Equador. Então, a diversidade de modelos adotados nesses países faz com que exista também uma diversidade epidemiológica. E, novamente, a pobreza de dados vem da falta de mecanismos de investigar a resistência, de diagnosticar adequadamente e, a partir daí, prover um tratamento mais adequado. Genotipagem, na maioria desses países, não é fornecida gratuitamente e, geralmente, é muito cara. Então, obviamente, você não vai poder gerenciar adequadamente, manejar adequadamente a resistência se você não tem um teste para saber o que está acontecendo com o paciente. Em 2021, a Organização Mundial da Saúde ela lançou um relatório sobre resistência a medicamentos para HIV. E esse recente relatório, oferece uma imagem detalhada e até que ponto a resistência aos medicamentos está crescendo e as medidas que os países estão tomando para garantir que as pessoas recebam medicamentos eficazes para tratar e prevenir o HIV. Nesse contexto, qual é a estratégia que o Brasil e a América Latina estão tomando? No Brasil, a gente pode, como eu disse, a América Latina é um saco de gatos. Então, cada um mia de um jeito e você não tem uma coisa única que pode ser aplicada a todos os países. O Brasil é um destaque porque, desde o primeiro momento, montou uma estratégia consistente, pegando todos os pontos. Diagnóstico, fornecimento do acesso ao medicamento, fornecimento do acesso ao monitoramento, então CD4 e carga viral periódicos, e, finalmente, se o paciente falha, a genotipagem. Isso permitiu a gente gerenciar essa situação de uma maneira muito mais efetiva, embora não perfeita. Hoje nós ainda temos dificuldade. Num primeiro momento, nós tínhamos vários locais, vários estados fazendo genotipagem no local. Isso facilitava o acesso do paciente, facilitava a entrega dos resultados. Depois se centralizou o modelo de levar tudo para um lugar só. Tudo bem, isso economiza custos provavelmente, mas, por outro lado, dificulta um pouco a logística. Nós temos hoje, por exemplo, a Bahia, que é um estado gigante, com 400 municípios, você coletar amostras de todos esses lugares, levar para um central de distribuição e depois encaminhar, esse é um processo que, às vezes, leva muito mais tempo do que seria desejado. Então, eu acho que é um ponto fraco ainda. E uma outra questão que, na realidade, é imbricada com essa é a questão da adesão do paciente ao tratamento. Estima-se que hoje quase a metade das genotipagens feitas sejam absolutamente limpas. Por quê? Provavelmente colheu a genotipagem sem o paciente estar tomando remédio. Na realidade, o vírus selvagem emerge e você perde as mutações e não sabe por que ele falhou. Pode ser só adesão? Pode. Mas pode ser também que houve falha na orientação, falha nesse processo e a gente acaba tendo uma amostra que não representa o que o paciente está apresentando. Então, no Brasil, esse ainda é um problema não solucionado. E na América Latina, como eu disse, a falta de condições, de infraestrutura para prover isso para a população é muito gritante e faz com que, provavelmente, os problemas sejam minimizados ou, pelo menos, subestimados, porque você não tem dados para estimar a quantidade exata. E no caso de qual o impacto da testagem de resistências aos medicamentos para os pacientes portadores de HIV? Como que você vê a popularização desta testagem? Qual que seria o impacto para o paciente no resultado final? Para um paciente que está com carga viral detectável, isso representa uma definição muito clara. Hoje, nós avançamos muito em termos de esquemas terapêuticos mais eficientes, mais potentes, mais seguros. Mas, por outro lado, se você olhar a diversidade de medicamentos disponível hoje, é muito menor do que tinha no passado. Então, basicamente, eu trabalho com inibidor de integrase e 1 ou 2 inibidores de protease que sobraram dos antigos. O resto é complemento. Se esses 2 esquemas falham,
eu posso ter dificuldade de resgatar esse paciente. Eu só vou saber se isso está falhando ou não se eu tenho uma genotipagem para me mostrar o que é que aconteceu com aquele vírus. É um vírus que está limpo de mutações e simplesmente o paciente diz que tomou o remédio e não tomou, tudo bem, ótimo. Mas às vezes você pega uma geno vermelhinha de ponta a ponta ou toda amarela que você não tem muita arma para tratar aquele vírus. Aquele supervírus existe hoje, é incomum, mas existe. E quando ele chega com as ferramentas que nós temos, com o arsenal terapêutico que nós temos, limita muitas opções. Hoje de manhã também nós estávamos conversando lá com o outro colega que estava discutindo com o Ministério da Saúde e justamente vai entrar numa consulta técnica agora, semana que vem, sobre fostemsavir, um medicamento que é utilizado só para resgate, porque nós estamos sentindo falta, mesmo que seja um número pequeno de pacientes, mas tem que ter algo que permita voltar a tratá-lo de modo efetivo. E isso só com a genotipagem nós podemos identificar. Então, o geno é uma ferramenta que permite escolher o melhor esquema para aqueles pacientes que estão falhando, principalmente quando essa falha é devida à resistência. Doutor, agora mudando um pouquinho o foco, saindo um pouco do contexto de tratamento, quando o Brasil começou com esse movimento ali, na meados dos anos 90, tinha um tema muito importante que era o próprio estigma do HIV para a sociedade. E todo esse movimento do Brasil também teve todo o movimento que o Brasil fez de estruturar esse processo de diagnóstico e tratamento também trouxe uma perspectiva diferente aí. Como a sociedade convive hoje com o HIV? A gente ainda tem muito presente o estigma. E qual é o impacto, até mesmo nessas estratégias, na criação e ampliação de novas estratégias, que esse estigma traz para a sociedade? Eu diria que a situação, obviamente, melhorou muito em relação ao passado, mas ainda é uma doença estigmatizadora. E você tem, muitas vezes, uma rejeição social muito grande ao portador. E hoje a gente vê, na prática clínica, coisa que a gente não via no passado. Por exemplo, um paciente meu, no consultório essa semana, me disse: tive um problema com a minha namorada, porque ela pegou meus remédios lá e disse, ela não contou para a namorada que estava com HIV. E ela descobriu da pior maneira, descobriu o remédio na prateleira. Aí ele foi contar, aí na hora fez uma videochamada lá para eu explicar para ela. Por sorte ele estava indetectável e ele já sabia que não transmissível, indetectável não transmite, explicou isso para ela pediu para ele confirmar comigo com o vídeo na hora e a gente explicou. Então, isso no passado era quase improvável de acontecer, ou seja, a descoberta casual de que o parceiro era positivo era rompimento na hora, quando não acontecia coisa pior. Hoje você já tem uma tolerância muito grande, eu vejo muitos casais sorodiscordantes na minha prática diária, mas tem uma parcela da sociedade que ainda encara essa doença com os olhos do passado, de 30 anos atrás. Então, ainda é um problema muito presente que precisa ser resolvido, até porque, no momento que você diminui o estigma, você estimula a testagem. Então, as pessoas vão ter menos vergonha de fazer um teste de HIV e vão saber mais precocemente se estão indetectáveis ou não. E, além de tudo, uma população hoje que é duplamente vítima de estigma são as pessoas trans, que é uma das populações hoje mais atingida pelo HIV. Aqui em São Paulo tem estudos mostrando mulheres trans com 30%, 40% de prevalência. Então isso é uma coisa absurda. Mas elas são muito mais complicadas ainda porque você tem preconceito e estigma de todos os lados. Pela condição da opção sexual dela, pela condição, geralmente são pessoas inclusive com vulnerabilidade social, isso tudo cria uma barreira muito grande de acesso, principalmente a serviços de saúde. Então, avançamos muito, mas não o suficiente para dizer que já lidamos com naturalidade com essa infecção. E como que você vê, como que nós podemos avançar mais e talvez acelerar esse avanço para reduzir esse estigma? Uma das coisas que eu acho que é um ponto fundamental é o igual a U. Não detectável significa não transmissível, porque o receio principal o medo era da transmissão. É um medo irracional, muitas vezes, não tem nada a ver, mas as pessoas tinham medo de pegar na pessoa com HIV, usar uma toalha que alguém, até frequentar um banheiro com HIV, era uma coisa nesse nível. Com o estabelecimento científico de que não detectável não transmite,
você torna muito mais tranquila essa leitura, porque as pessoas sabem que se o paciente está em tratamento, ele é igual a qualquer outra pessoa em termos de risco para o próximo. E pelo contrário, ele provavelmente está se cuidando melhor, está mais sob controle. Então, eu acho que além da estratégias de campanhas para demolir essa questão, essa barreira, é fundamental trabalhar esse conceito de que o paciente hoje em tratamento é uma pessoa que não tem nenhum risco para ninguém, nem para o parceiro sexual desprotegido eventual, porque ele não vai transmitir o HIV. Então, acho que esse foi um achado científico agora, uma afirmação científica muito importante para que possa resultar na diminuição de estigma e discriminação para esse grupo. Saindo um pouquinho desse tema, eu queria te fazer uma pergunta que certamente nós escutamos muito o tempo todo, que é com relação a vacinas. Vamos ter uma vacina para o HIV? O que é esperado de vacina? Porque essa é uma curiosidade que muita gente tem. Se existe vacina, quando vamos ter a vacina? Qual que é a sua opinião com relação à vacina? Quando começaram as pesquisas de vacina, o paciente chegava e dizia para o paciente, olha, eu acho que daqui a uns 5 anos a gente vai ter uma vacina. 10 anos, aí passava 5, 10 anos, nada de vacina. A última ducha de água fria aconteceu ano passado no congresso esse ano no congresso de AIDS, em Brisbane, na Austrália, onde o estudo que era a esperança, o mosaico, foi um verdadeiro fiasco. Então, não funcionou e vem se juntar uma lista de várias vacinas que prometiam em laboratório e na hora H falhavam. Isso basicamente decorre das características do vírus. A altíssima capacidade de mutação, que está muito à frente da capacidade do organismo de produzir anticorpos capazes de bloquear. Por outro lado, embora a vacina esteja cada vez mais distante, nós temos uma certa estratégia similar, que vem crescendo, e que no momento que ganhar escala e o custo reduzir, provavelmente vai ser muito efetiva, que é a utilização de anticorpos monoclonais altamente neutralizantes. Esses anticorpos, quando presentes no indivíduo com HIV, eles são capazes de bloquear a infecção. Então, os controladores de elite, aqueles que se infectam e não têm viremia, na maioria das vezes têm altos níveis desses anticorpos. Eles bloqueiam o vírus e acabou. O vírus não consegue se livrar deles. É o contrário, ele imobiliza o vírus e o vírus dessa vez fica parado. E o que acontece? Esses anticorpos, quando era um anticorpo simples, funcionava um pouquinho e parava, porque o vírus fugia. Eles conseguiram agora combinar 2, 3, 4 anticorpos com capacidades altamente neutralizantes e fazendo isso em injeções subcutâneas ou mesovenosas, que duram no organismo, esses anticorpos, 3 a 6 meses, eles são capazes de controlar, manter a infecção sob controle, mesmo que o paciente pare de tomar os remédios. E uma coisa mais interessante, esses anticorpos parece que ensinam o organismo a produzir anticorpos semelhantes, tipos de CV de modelo. Então, acaba tendo um efeito, entre aspas, vacinal, como se fosse quase uma vacina. Então, essa estratégia tem um problema hoje, é muito cara, uma única dose disso aí custa 25, 30 mil dólares, e, na verdade, a produção disso ainda é limitada a poucos laboratórios. Mas eu creio que com o avanço da tecnologia, biotecnologia, quando se conseguir ampliar a escala disso, e produzir a um preço mais baixo, vai ser uma estratégia extremamente importante. Ou isoladamente, ou combinada a medicamentos de ação super longa, como nós temos hoje. Estamos usando, por exemplo, o lenacapavir, uma medicação que é injetável a cada 6 meses para prevenção, mas também já foi usado para tratamento. E uma das estratégias que está sendo testadas é a utilização de drogas de longa duração como essa, combinada a anticorpos monoclonais amplamente neutralizantes. Um estudo com um número pequeno de casos, estudo bem inicial, com lenacapavir, 2 anticorpos monoclonais, um em cada braço, mostrou na realidade que esses anticorpos monoclonais simplesmente, com lenacapavir, permitiam 90% de supressão virológica em 6 meses. Então você dá uma injeção em 6 meses e o paciente vai para casa e esquece do assunto por 6 meses. Isso é um avanço que eu acho significativo e provavelmente vai compensar essa frustração por a gente não ter uma vacina efetiva nesse momento. E pode, no futuro, eventualmente, aparecer alguma coisa mais revolucionária que resolva o problema. Perfeito. E
Para nós fecharmos, em um ponto que eu me esqueci anteriormente de te perguntar, com relação à questão, voltando à questão da resistência, quais são os critérios no Brasil para que os pacientes possam fazer o teste de genotipagem? Quais são os critérios que são utilizados para que ele tenha esse teste? Basicamente, a grande maioria dos casos são pacientes com carga viral detectável acima de 500 cópias. Isso é uma limitação, porque boa parte dos pacientes hoje tem carga viral detectável abaixo de 500 cópias. Então, eles não são elegíveis para fazer o teste de genotipagem pela rede do Ministério. Existem algumas outras possibilidades. Pacientes que falham PrEP, por exemplo, e se infectam, eles podem fazer genotipagem antes do tratamento. Por quê? Se ele estava usando o tratamento para prevenção, drogas para prevenção, e não se protegeram, existe a possibilidade dele ter recebido ou um vírus resistente a essas drogas ou ter usado essa droga de modo irregular e o vírus ter criado resistência durante o uso inadequado. Então, pacientes vão tratar para tuberculose, pode fazer previamente. Por quê? Você tem interação de rifampicina com as drogas, isso aparentemente não acontece com dolutegravir, mas existe a possibilidade de reduzir a eficácia das drogas em alguns esquemas. Gestantes, por exemplo. Então, são populações que podem fazer o teste de genotipagem antes do tratamento. Mas, via de regra, a grande indicação é para os pacientes que estão em falha terapêutica e que tenham carga viral acima de 500 cópias. E muitas vezes você tem um paciente que faz 600 cópias, 700, porque ele está bobeando com remédio. Quando você chama para fazer genotipagem, ele começa a tomar o remédio. Aí tem que fazer uma segunda carga viral. Aí a segunda carga viral ele cai para baixo de 500, aí perde a oportunidade de fazer a genotipagem. Então são coisinhas que no dia a dia atrapalham um pouco você rastrear adequadamente resistência nessa população. Doutor, para terminarmos, o que deveria ser as prioridades do Brasil no combate ao HIV nos próximos anos? Como eu disse, nós estamos bem na ponta final do 95. Estamos com 95% de carga viral indetectável. Então temos que trabalhar o primeiro 95%. Primeira parte do funil. Diagnosticar mais. Quanto maior o número de pessoas diagnosticadas, mais chances nós temos de suprimir o que a gente chama de viremia comunitária, ou seja, o número de vírus circulante. Se eu tenho menos gente sem tratamento, eu vou ter menos vírus circulante e vou ter menos transmissão. E isso vai fazer com que a epidemia comece a desacelerar. A segunda coisa é você propiciar ao paciente condição para se manter em segmento, a retenção no cuidado. Não adianta ele ir receber o exame, estar diagnosticado e sumir. Você tem que reter esse paciente no serviço de saúde, garantir que ele comece a tomar o medicamento e aí depois a gente vê que o medicamento funciona bem e 95 está indetectável. Mas o diagnóstico inicial, a retenção e começar o tratamento para todos esses, os 2 primeiros 95 é onde a gente tem que focar as atividades, na minha visão, para que essa estratégia possa ser atingida e que eventualmente leve a um controle da epidemia no nosso meio. Hoje eu estava vendo um blog do Ricardo Vasconcelos aqui de São Paulo, ele dando os parabéns a São Paulo por ser uma cidade que investiu em prevenção e que está tendo excelentes resultados. São Paulo teve uma queda impressionante de 45% no número de novos casos nos últimos anos. Isso se deve a uma estratégia agressiva de prevenção, com PrEP, com testagem, com tudo, e já não tem transmissão vertical, mãe e filho, por exemplo, há algum tempo. Então, esse é um modelo que deve ser seguido para o país se você quiser realmente ter o controle da infecção. Então, testar o maior número possível de pessoas, garantir imediato acesso ao medicamento e que esse paciente continue frequentando o serviço para que se mantenha detectável. Perfeito. Muito obrigado pelo seu tempo, Dr. Brites. Para encerrar, você tem algum ponto que você gostaria de compartilhar sobre essas prioridades ou detalhar mais no combate à resistência aos medicamentos para HIV? Eu acho que primeiro foi um prazer estar aqui, né, discutindo esses pontos, ainda mais no dia de hoje, o Dia Mundial da AIDS. E eu diria que, na verdade, o problema do país é que nós não temos um Brasil só, nós temos vários Brasis dentro aqui do mesmo país. Então, uma coisa está falando de São Paulo, a cidade mais rica do país, com todas as condições de fazer isso.
Outra coisa é você ir para uma cidade no interior do Maranhão ou, pior ainda, no interior da Amazônia, onde às vezes o acesso mais fácil são 5 horas de barco, 8 horas de barco, e onde você não tem energia, não tem nada. Então, a gente tem que olhar, por exemplo, também dados hoje que eu estava vendo o Estevão falando lá de diagnóstico tardio. Por exemplo, uma das populações que mais demora diagnóstico é indígenas. As populações marginalizadas, mulheres trans, por exemplo. A gente está com esse protocolo lá de prevenção com a Enacapavi e a maioria dos nossos participantes são mulheres trans. Para que essas mulheres viessem e se sentissem à vontade para ir para um serviço de saúde e ser abordada, recebendo todo o cuidado e o carinho que a equipe dá para eles, foi uma luta, porque eles têm tanto receio de serem destratados, maltratados, rejeitados, que eles não aparecem simplesmente. Então, acho que o grande desafio é a gente atacar esses pontos frágeis dessas estratégias e tentar minimizar. Então, reduzir estigma, ampliar acesso e prover as condições para que os pacientes se tratem, fiquem bem e não morram mais de AIDS e nem transmitam a infecção para outras pessoas. Excelente. Dr. Brits, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela contribuição com a ciência e pelos esclarecimentos ao público que nos acompanha aqui. É muito importante mantermos esse olhar atento para as estratégias que o Brasil tem adotado na sua luta contra o HIV e como esses testes de resistência aos medicamentos podem ser uma importante ferramenta neste contexto. Sua participação aqui certamente ajuda muito para que nós tenhamos uma compreensão muito mais profunda sobre essas estratégias e sobre como alcançar as estratégias propostas pela ONU e sobre as ações que o país tem adotado para alcançar as metas propostas pela ONU. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês e, como eu disse, foi um prazer. Eu acho que, espero que nos próximos anos a gente tenha mais motivos de comemoração. Quem sabe essa expansão do que São Paulo está conseguindo para o resto do país. Esse certamente é o nosso desejo. Tomara. Obrigado, Dr. Carlos. Obrigado, Fábio. Momento Ciência é um podcast criado para ajudar a democratizar a ciência, levando informações de qualidade e credibilidade ao maior número possível de pessoas. Para acompanhar a Thermo Fisher, conheça os nossos perfis de redes sociais, que estão disponíveis na descrição desse episódio na plataforma que você estiver acompanhando. Contribua com a divulgação científica, compartilhe esse episódio com seus amigos, com seus colegas de estudo e esperamos você na próxima edição. Um abraço e até a próxima.